E se aquele arrepio que a gente sente, sabe, quando estão tocando o hino nacional num estádio lotado, Uhum. com a mão no peito, aquela lágrima no olho, e se isso fosse alimentado, exatamente pelo mesmo software psicológico de um ritual religioso antigo? Nossa, essa é uma provocação e tanto. É, eu sei, mas essa é basicamente a premissa central de onde a nossa imersão de hoje vai partir. E olha, é uma viagem fascinante, porque isso desafia completamente aquelas caixinhas onde a gente costuma guardar as nossas ideias, sabe? Sobre fé, sobre sociedade, sobre pertencimento. Totalmente. A gente tem essa tendência de separar o mundo sagrado do mundo secular com um muro gigante, né? Mas o material que a gente tem em mãos hoje sugere que esse muro talvez seja bom, seja só uma ilusão de ótica. Exato. E o nosso ponto de partida hoje é um texto que, na superfície, não tem nada de místico, nada mesmo. É a transcrição da fala de abertura de um professor universitário. Uhum, dando as boas-vindas para a turma. Isso. Uma turma de estudos da religião. É literalmente um professor apresentando o mapa do curso, logo depois daquelas apresentações iniciais da primeira aula, sabe? Sim, aquela coisa bem protocolar, né? Pois é. Mas o que poderia ser só uma leitura bem tediosa de um cronograma acadêmico se revela, nossa, é uma arquitetura incrivelmente afiada para decodificar a própria natureza humana. É muito profundo. É. O que a gente vai analisar aqui, para quem está ouvindo a gente, não é um estudo sobre se Deus existe ou não. É mais como um manual sobre como nós, os seres humanos, funcionamos. E essa distinção é tipo o ponto de partida perfeito. Porque o foco do material não é teológico, de jeito nenhum. Uhum. O professor está ali estruturando as aulas para examinar a religião puramente através da lente da experiência humana. A missão ali é desconstruir os mal-entendidos mais comuns sobre o que a religião faz na prática. É ver a engrenagem gerando, né? Exatamente. Não se trata de validar se uma crença é verdadeira ou falsa, mas sim de observar esse maquinário social funcionando. E para observar esse maquinário, o professor deixa bem claro que o primeiro passo na seção 1 do curso é fazer uma limpeza no terreno. Sim, preparar o solo. Isso. Ele menciona que precisa focar nos fundamentos básicos antes de avançar para os conceitos mais pesados, porque, bom, o senso comum geralmente olha para a religião de cima para baixo, né? Com certeza. A gente pensa logo em livros intocáveis, dogmas imutáveis, regras que caem do céu direto para o papel, exato. Mas o texto pede o movimento inverso. Ele pede que a análise comece de baixo para cima, a partir de quem está ali lendo o livro. Porque a religião não acontece num vácuo, né? Ela é vivida, ela é respirada, negociada, adaptada por seres humanos que são, que são falhos, complexos, cheios de contradição. Uhum. E os maiores mal-entendidos que o curso tenta combater nascem bem aí, quando o aspecto humano, sociológico, é ignorado. Se a gente foca só na doutrina escrita e ignora quem pratica essa doutrina, a gente perde totalmente o panorama real. Tem uma analogia que eu gosto de usar para visualizar essa diferença entre a teoria pura e a prática humana. Manda ver. É tipo tentar entender como funciona o trânsito de uma cidade grande lendo só o Código de Leis de Trânsito. Nossa, não ia dar certo nunca. Imagina. Porque no manual diz que todo mundo para no sinal vermelho, dá a preferência, mantém a velocidade limite. É tudo perfeito, super lógico e organizado no papel. Sim, no papel tudo funciona. Pois é. Mas se a gente ignora o fato de que, na prática, tem motorista estressado, gente atrasada para o trabalho, adolescente que acabou de tirar a carteira, gente dirigindo com sono, se você ignora isso, você não entende o trânsito. O código não te prepara para o caos. Exato. A teologia seria o código de trânsito. A religião vivida, essa experiência humana que o professor tanto enfatiza, é o cruzamento caótico às 6 da tarde. Adorei. Essa é uma forma excelente de enxergar a coisa. O estudo propõe que a crença é um fenômeno primordialmente humano na execução dela, sabe? Independente de onde a faísca inicial tenha vindo. Uhum, claro. Entender as motivações desse motorista é o que faz a gente compreender por que a lei é seguida de um jeito num bairro e de um jeito totalmente diferente em outro. É a vida real pura. Exato.
E é essa fundação que permite que o curso dê o próximo passo. E aí, olha, é uma mudança de paradigma bem profunda na seção 2. E é um passo que, confesso pra você, me fez parar e reler a transcrição umas 3 vezes. É pesado, né? Muito, porque a progressão das ideias tira a religião daquele campo da fé puramente individual, sabe? E joga ela no centro de um campo de batalha estrutural. O professor introduz a lente dos estudos culturais. Uhum. E, de repente, o vocabulário inteiro da aula muda. Ele usa 3 palavras-chave para guiar a análise e interpretação, poder e autoridade. E aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo. Vai em frente. Quando a gente ouve palavras como poder e autoridade, a gente pensa logo em jargão de ciência política ou de relações internacionais, né? Como é que conceitos tão pragmáticos, tão frios, se infiltram numa coisa que, teoricamente, deveria ser só espiritual e transcendente? Então, essa é a grande fricção que o material quer explorar. A resposta curta é que não existe texto sagrado que fale sozinho. Como assim? Um livro, por mais sagrado que seja, é só tinta no papel. Alguém precisa abrir o livro, ler em voz alta e, o mais importante de tudo, explicar para a comunidade o que aquelas palavras significam hoje no contexto atual. Ah, entendi. É aí que a lente cultural vira essencial. A interpretação nunca, em hipótese alguma, é neutra. Nossa, e é aí que entra o salto para o poder. Porque se eu tenho o monopólio de dizer o que o texto significa, na prática, eu estou controlando a narrativa. Exato. Vamos imaginar um cenário teórico aqui para ilustrar como essa interpretação vira poder. Tá. Imagina que um princípio antigo diga algo super simples, tipo, a comunidade deve descansar no 7º dia. Parece direto, né? Super direto. Não trabalho no 7º dia e pronto. Mas aí que tá. Quem define o que é descanso? Pode cozinhar nesse dia? Pode acender o fogo? Pode caminhar até a casa do vizinho? Ou isso já é esforço? Nossa, é verdade. Alguém tem que traçar a linha. Exatamente. A pessoa ou o grupo que tem autoridade para definir o que é descanso ganha automaticamente o poder de ditar a economia daquela comunidade, o comportamento das famílias e até, sabe, a estrutura de vigilância dos vizinhos uns com os outros. Todo mundo vigiando se o outro está descansando direito. Sim, a interpretação de uma única palavra molda toda a governança da vida daquelas pessoas. Olha, isso lança uma luz completamente diferente sobre a estrutura social. De repente, a religião deixa de ser só um sistema de crenças para lidar com, sei lá, a ansiedade da morte, a nossa mortalidade, e passa a ser compreendida como uma das ferramentas mais sofisticadas que a humanidade já inventou para organizar o poder. Instituições religiosas funcionam, na prática, como estruturas políticas. Elas definem quem é do grupo, quem é de fora, quais são as regras do jogo e quem tem o direito de punir quem desobedece. É a transição do etéreo para a vida real, para o domínio do cotidiano. Sim, é muito louco. E o ponto que o professor ressalta, e que é crucial, é que quem domina essa interpretação exerce uma autoridade que é muito, muito mais profunda do que a de um político normal. Político tem mandato, né? Acaba em 4 anos. Pois é. O queceito baseia o poder dele em leis temporárias. A autoridade religiosa, sob essa lente dos estudos culturais, ela baseia o poder dela na eternidade, no absoluto. Nossa. Questionar essa autoridade não é só cometer um crime civil, é cometer uma transgressão cósmica. E esse nível de poder inquestionável gera consequências muito tangíveis no mundo físico. O que leva a gente para o desdobramento lógico disso tudo, que talvez seja a parte mais assustadora da dinâmica, a seção 3 do curso. A seção 3 é intensa. Se a interpretação gera um poder absoluto, o que as pessoas fazem com esse poder, né? O texto avança para um paradoxo que praticamente define a história humana. O professor afirma que eles vão examinar como as religiões constroem tanto culturas de violência quanto culturas de paz. E ele frisa que se aplica tanto na história antiga quanto hoje, na nossa realidade contemporânea. O que mais me chamou a atenção é que o texto se recusa a simplificar. Total. E a gente está muito acostumado a querer simplificar tudo.
Muito. No debate público, a galera quer empurrar a religião para uma caixa limitante. Ou dizem que ela é a bússola moral que salva todo mundo, ou dizem que ela é o veneno que causa todas as guerras. Mas o material abraça a complexidade de dizer que, bom, ela é o motor das duas coisas. E abraçar essa complexidade exige muito rigor, né? Como que a mesma fonte pode gerar a água que nutre e a água que afoga? É o grande mistério. Como os mesmos princípios fundamentais, passando por aquela engrenagem de interpretação que a gente acabou de falar, podem ser mobilizados para inspirar atos de extrema compaixão e, ao mesmo tempo, para justificar extremismos destrutivos. O desafio ali não é apontar o dedo e dizer qual é a versão verdadeira e qual é a corrompida. É tentar entender o mecanismo, né? Sociologicamente falando. Exatamente, é entender como isso acontece na prática. Pensando nessa mecânica, tem uma imagem que faz muito sentido para mim. É a de um amplificador gigante, sabe? Como assim? A religião funcionaria tipo um amplificador de potência da vontade humana. Se um grupo social, sei lá, por questões de território, economia, já tem uma inclinação para hostilidade, para dominar o grupo vizinho, se você plugar a religião nesse amplificador, ela sacraliza a violência. Ela transforma uma simples briga por terra numa cruzada inevitável, uma missão divina. Nossa, faz todo sentido. Mas, por outro lado, se uma comunidade cultiva a empatia, o cuidado com os mais vulneráveis, e você pluga a religião nesse mesmo amplificador, aí ela sacraliza a paz. Ela dá para esses movimentos humanitários uma resiliência quase inquebrável, como a gente viu naquelas grandes lutas por direitos civis. O amplificador é uma metáfora cirúrgica, porque ela evidencia que a força não está só na máquina, mas em quem está ali girando o botão do volume. Exato, o interpretador. Isso. A gente volta para quem tem autoridade. O cérebro humano, ele tem uma necessidade biológica absurda de categorizar o mundo entre nós e eles, o nosso grupo e o grupo de fora. E quando a lente religiosa se sobrepõe a essa dinâmica psicológica do nós contra eles, as consequências são absolutas. Porque aí o outro não é só um cara diferente. Não, o outro deixa de ser só um estrangeiro e vira uma ameaça existencial e moral. Mas da mesma forma, quando a interpretação expande o conceito de nós para incluir, toda a humanidade, aí a gente vê culturas de paz gigantescas e duradouras sendo construídas. É fascinante pensar em como a nossa mente lida com essa dissonância cognitiva, né? Porque muitas vezes as justificativas para a guerra e para a caridade saem das mesmas páginas do mesmo texto. Sim, dos mesmos versículos, às vezes. Como é que a pessoa concilia ame o seu próximo com conquiste a tribo vizinha? E a resposta é sempre essa. Quem tem o poder de interpretação resolve isso. Alguém com autoridade chega e diz, olha, o próximo só se aplica a quem compartilha a nossa crença. E pronto, o paradoxo é resolvido dentro da cabeça da pessoa. E o que o texto faz questão de lembrar é que esses mecanismos não ficaram lá na Idade Média. Eles estão operando agora, na era do smartphone, da internet. Em tempo real. Em tempo real. E tratar isso de forma estrutural prepara os alunos para o clímax do curso, o grande movimento final. Sim, as sessões 4 a 7. É aqui que o roteiro da aula dá uma guinada que, olha, eu achei brilhante. Depois de falar de poder, interpretação, paz e violência, o curso dedica quase metade do tempo total a um conceito só. O nacionalismo. Isso. O professor propõe o exame do nacionalismo, especificamente abrangendo, e eu cito, formas religiosas e seculares de nacionalismo. É o ápice da argumentação, mas no começo, para mim, pareceu contraintuitivo. Por quê? Dedicar a maior parte de um curso sobre religião para ficar falando de estados seculares, de política. Parece que um desvio enorme de tema, né? Parece. Mas, na verdade, é a comprovação final da tese dele. Se a religião fosse só um mecanismo puramente místico, de fato, o nacionalismo secular não ia ter lugar nessa aula. Mas o curso passou todo o tempo anterior provando que a religião deve ser entendida pela experiência humana de construir autoridade, coesão social e interpretação. E sob essa métrica, o nacionalismo secular veste a carapuça perfeitamente. Mas olha, espera aí, eu ainda vejo um atrito importante aí.
Se a gente pensar na origem da autoridade, Tá, vamos pensar. num sistema religioso clássico, a autoridade vem de cima para baixo através do divino, certo? É inquestionável porque vem de Deus, ou dos deuses. Mas num estado secular moderno, pelo menos na teoria, a autoridade vem de baixo para cima. Vem do voto, do consentimento do povo, do contrato social. Sim, é a teoria democrática. Exato. A gente está realmente dizendo que essas duas fontes de autoridade, tão diferentes, apertam os mesmos botões psicológicos no nosso cérebro e operam do mesmo jeito na sociedade. É a pergunta de $1 milhão. E com certeza a dúvida que os alunos levantariam na sala. A diferença fundamental está na origem declarada da autoridade, claro, mas o que os estudos culturais observam é a manifestação prática desse poder. Como ele se parece no dia a dia. Exato. Analisa a anatomia de um nacionalismo secular profundo. Muitas vezes o conceito de Deus foi retirado do Estado formalmente, mas toda a liturgia continua lá, intacta. Ah, é verdade. A nação ganha um status sagrado, a bandeira deixa de ser só um pedaço de pano colorido e vira um totem reverenciado, sabe? Se alguém rasga a bandeira, causa uma repulsa moral na comunidade. Como se fosse um sacrilégio. Exatamente, um sacrilégio. Os fundadores da pátria viram mitos, quase profetas, que não podem ter as intenções questionadas, e a Constituição funciona com o mesmíssimo peso de um texto sagrado. Nossa, isso faz um sentido perturbador. Porque se a Constituição é o texto sagrado, a gente precisa de um grupo exclusivo de sumos sacerdotes constitucionais, né? Os tribunais superiores. Isso, os ministros. Eles têm um monopólio da interpretação. Eles têm o poder e a autoridade para dizer como o resto do país tem que viver. A estrutura da seção 2 do curso se repete milimetricamente aqui. Rigorosamente igual. A interpretação de um parágrafo que foi escrito há mais de século define quem tem direitos hoje, quem pode ir e vir, quem vai ser punido. É a mesma mecânica de controle, coesão e exclusão. E, da mesma forma que a religião gera aquelas culturas de paz e violência da seção 3, o nacionalismo também tem essa capacidade dupla. Verdade. O nacionalismo pode criar uma rede de solidariedade linda e forte, onde a gente paga imposto para cuidar de cidadãos que a gente nunca nem viu na vida, só porque a gente compartilha a crença de pertencer à mesma nação. O SUS, a educação pública, tudo isso. Mas, quando ele é operado por aquela lente do nós contra eles, nossa, aí o nacionalismo gera guerras de extermínio. Ele desumaniza quem está do lado de fora das fronteiras inventadas. O herege só muda de nome. Ele passa a ser chamado de traidor ou de ameaça externa. Então, no fundo, o que o professor está entregando para os alunos não é um estudo chato sobre instituições antigas. Ele está entregando um par de olhos que permite enxergar o código-fonte da nossa sociedade atual. Totalmente. Porque a sociedade moderna acha que está livre dessa mecânica religiosa só porque separou oficialmente a igreja do Estado, ou porque a galera vai menos à igreja hoje em dia. Mas é uma ilusão. Basta ver o fervor religioso com que as pessoas defendem identidades políticas ou símbolos nacionais hoje em dia. O volume do amplificador continua no máximo, a única coisa que mudou foi o formato da caixa de som. É o triunfo de abordar as coisas pela experiência humana. O texto não diminui a fé individual de ninguém, mas ele expande o que a gente chama de comportamento religioso. Ele abrange dinâmicas onde a devoção absoluta é exigida por entidades abstratas, sejam elas divinas ou cívicas. É perceber que essas engrenagens de submissão, de encantamento e de formação de grupo, elas estão rodando o tempo todo no fundo do nosso sistema operacional, até nas nações mais racionais e laicas do mundo. Que imersão, hein? É uma quantidade massiva de peso intelectual para uma introdução de um curso. A gente caminhou por uma trajetória e tanto aqui hoje. Foi incrível. A gente começou entendendo que focar só na teoria abstrata e ignorar a nossa falibilidade humana só gera mal-entendido. Depois analisamos como a necessidade de interpretar regras cria esses abismos de poder. E logo em seguida a gente desconstruiu aquele paradoxo antigo, né? Vendo como a mesma estrutura psicológica serve tanto para a empatia que gera a paz quanto para a intolerância que sustenta a violência. Tudo dependendo de quem controla a narrativa do grupo.
Para chegar, no fim das contas, à constatação de que essa arquitetura é tão enraizada na gente que ela se recicla. Ela sai da teologia, entra na política e vira nacionalismo, usando a mesma devoção, os mesmos rituais, só trocando o nome de um Deus pelo nome de uma pátria. É uma jornada que dissolve fronteiras invisíveis que muita gente achava que eram de pedra. E a elegância de estruturar a análise desse jeito deixa para quem está ouvindo uma reflexão final que reverbera muito além da sala de aulas. Qual seria? Se o estudo antropológico nos obriga a olhar para o nacionalismo secular com a mesma lente diagnóstica das religiões antigas, fica uma pergunta incontornável. Será que o ser humano é, por biologia e psicologia, uma criatura inerentemente religiosa? Nossa! Mesmo que a história, com o tempo, remova o conceito sobrenatural de divindade do centro do palco, será que a nossa espécie vai continuar recriando estruturas de devoção cega e narrativas sagradas só para suportar a complexidade de viver em grupo? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Mas só de fazer essa pergunta já muda completamente o peso de como a gente processa as notícias, as discussões e o mundo ao nosso redor. Fica muito claro que aquelas caixinhas que a gente ama usar para organizar tudo o que é fé, o que é política, o que é sagrado, são muito mais fluidas e entrelaçadas do que parecem. E a verdadeira chave para não ser feito de refém por narrativas rasas é prestar muita atenção em quem está ali controlando o botão de volume desse amplificador. O convite hoje é para manter a mente afiada, continuar questionando as fundações ao nosso redor. Um abraço para quem acompanhou a gente e até a próxima imersão.